A aula de hoje é sobre as obras da carne. E eu fui muito criticado no início da igreja cristã contemporânea por querer implantar uma cultura de que o evangelho de inclusão devia seguir juntamente com a ministração sobre santidade e combate às obras da carne. Inclusive me disseram que nenhum LGBTQIA+, ficaria na igreja contemporânea. Realmente, a maior parte foi embora. E tivemos que recomeçar quase que tudo, mas com a consciência tranquila de que estávamos fazendo aquilo que Deus tinha direcionado. Deus me chamou como um profeta em minha geração. E há uma responsabilidade sobre os meus ombros. E esse peso eu não queria, eu não desejaria a ninguém. Eu não quero naquele grande dia onde todos nós compareceremos no tribunal do Senhor, ser acusado de ter sido omisso em meu ministério. De que a igreja contemporânea é a igreja da porta larga, ela não é. A minha missão é preparar você que está aí para ter uma vida com Deus, levá-lo ao encontro com o Senhor Jesus. Não existe, presta atenção, evangelho sem a cruz. Todos terão que carregar a sua cruz. Evangelho é transformação, é mudança de vida, é santidade. E preste bem atenção, porque isso não quer dizer que o meu chamado é melhor do que o da igreja A, B ou C. Esta é a minha responsabilidade perante o Senhor, porque não fui eu quem me chamou. Foi o Senhor que um dia me escolheu e por isso eu tenho que fazer esse chamado do jeito que o Senhor assim o quer. Não é do meu jeito e também não será do seu. Não queira você ter uma vida cristã carregando as obras da carne em sua vida. Em contraste com o fruto do Espírito Santo, as obras da carne apresentam aqueles que não estão em Deus. Posso dizer que as obras da carne é resultante daquele que ainda continua andando em trevas. Estão lá em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. A orientação sexual não é pecado. O pecado é o que você faz com a mesma. Por exemplo, um heterossexual, ele pode ter uma vida separada, uma vida santa e uma vida em pecado. Da mesma forma, um homossexual, ele pode praticar pecados ou não. Ele pode ter uma vida santa, uma vida separada para o Senhor. Vejamos um pouquinho de cada um. Prostituição. Do grego porneia, não é apenas aquele sexo pago, mas o sexo feito de forma desordenada. Intimidades praticadas com outra fora de um relacionamento de fidelidade. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque existem algumas traduções da Bíblia que traduziram porneia por fornicação, que é o sexo fora do casamento. Mas não há esse termo no grego. E por isso a gente entende que na igreja cristã contemporânea a intimidade sexual ela pode acontecer sim antes do casamento, mas dentro de um relacionamento. E mesmo não havendo o termo fornicação, eu entendo que cada igreja ela pode escolher a sua visão doutrinária. Por exemplo, se um membro está numa igreja em que se exige o sexo depois do casamento, o que vale é a doutrina da igreja. Estará em pecado aquele que pratica sexo antes do casamento, se está debaixo de uma doutrina que exige que ele viva a intimidade sexual apenas após o casamento. Então, meu amado, se você está numa igreja que assim pede isso dos seus ministros, dos seus membros, você deve seguir a base doutrinária da sua igreja. Em relação à porneia, é interessante a gente incluir também algumas práticas, como o vício, o acesso a conteúdos, filmes, imagens pornográficas na internet e todo tipo de conteúdo erótico. Segundo, impureza, falta de pureza. Aquela pessoa que tem um olhar malicioso, sensual para outra o tempo todo, assedia, fica jogando piadinhas. 3. Lascívia, do grego asélgia, que é a licenciosidade, aquela sensualidade exagerada. É aquela pessoa que
já está tão enredada na sensualidade que perdeu até a decência. Indecente. 4. Idolatria. Adoração a uma imagem, a uma figura, a uma estátua feita por mãos humanas. 5. Feitiçaria. São os rituais, as atividades espirituais, mágicas, que visam muitas vezes fazer mal a outra pessoa, incluindo os cultos a demônios, a entidades espirituais do mal. 6. Inimizades. Aquela pessoa que fica por detrás manipulando, falando mal de uma para outra, jogando uma contra a outra. 7. Porfias, briga, oposição, contenda. 8. Emulações ou ciúmes. É um tipo de inveja amarga da outra. A pessoa não pode ver a outra crescer, quer sempre afundar a outra, não pode ver a outra feliz. 9. Iras, aqueles surtos de raiva, de ódio, incluindo o mau temperamento. 10. Pelejas, é aquela briga ambiciosa por causa de poder. Isso tem muito hoje. 11. Dissensões, do grego de costasia, aquela pessoa que fica dentro da igreja infiltrada só para dividir, dizendo que não concorda com isso, que não concorda com aquilo. Está repreendido isso na sua vida. 12. Heresias, não apenas em relação à doutrina cristã, mas às doutrinas da própria igreja. Tem gente que está dentro da igreja em desacordo com as doutrinas, a visão daquilo que a igreja prega, ministra. 13. Invejas, desejo por aquilo tudo que o outro tem, uma inveja que consome. Ela não pode ver a outra prosperando, tendo um namorado, tendo um carro, tendo uma casa, tudo. Ela fica dissimulando, fica com aquela inveja que a consome. 14. Homicídios, que seria matar por perversidade, o prazer de acabar com a outra, tirar a última gota de sangue, não apenas matar também com um tiro, mas acabando com a vida da pessoa, com a história, criando situações para matar uma vida e um chamado. 15. Bebedices. É o alcoolismo, a repetição na bebedeira, embriaguez. Em nosso ministério, por questão de testemunho, o contemporâneo deve evitar tomar bebida alcoólica mesmo que em casa e jamais em público, jamais escandalizando o evangelho. Eu não estou me embriagando, mas está envergonhando o evangelho. 16 e último, glutonaria. Esse aqui a gente tem que entender um pouquinho da cultura greco-romana. Naquela época haviam as comilanças regadas ao vinho, à comida e ao sexo. Sexo grupal, desenfreado, com comida e muita bebida. E mesmo não tendo esse tipo de costume nos dias de hoje, vale a pena a gente repensar na forma como estamos nos alimentando. Se alimente saudavelmente, cuidando também da matéria, do corpo físico. E assim não é fácil lutar contra esta natureza humana. Mortificar a carne. Mas não é impossível. Não fuja do processo de ter uma vida santa e separada. E a atividade desta videoaula é você escolher uma dessas obras da carne e comentar um pouquinho sobre ela nos comentários. E a segunda coisa, diga se você está gostando, como está sendo este conteúdo para você, e até a próxima aula.